Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai focalizar um tema que está se tornando recorrente na Amazônia. As enchentes na região estão alterando sobremaneira a vida, a economia, submergindo vários municípios, causando grandes problemas. Hoje o Rio Madeira, os seus afluentes, mas acontece que ele é seguido alguns meses depois de um fenômeno diferente. Vem depois a estiagem, que está também causando no planeta das águas, como é conhecida a Amazônia, uma outra dimensão desse problema. Para nos falar sobre isso, das providências, das políticas públicas que podem ser adotadas, da reação que o Estado pode ter para saber conviver, prevenir essa questão, nossa convidada no programa Cidadania de hoje é a senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigada, Beto. Prazer estar aqui. Surpreendente isso, né? Essas cheias. Como Ela é que não faz? está mais ultimamente, está deixando de ser surpresa, não é? Né? Porque antigamente o que nós tínhamos há um tempo atrás, algumas décadas, nós tínhamos fenômenos que são fenômenos naturais, não é? Todo o ano o regime de águas da região, de todas as calhas de rio, seja do Rio Amazonas, do Rio Negro, do Rio Solimões, que é o próprio Amazonas, do Japurá, do Juruá, enfim, Purus, o rio tem parte do ano que as suas águas sobem e a outra parte o rio seca, não é? E a um nível que geralmente as pessoas estão preparadas para aquele nível, porque as pessoas que moram próximos ou nas cidades, elas têm as suas casas nos locais onde geralmente a água não chega ou a seca não se manifesta tão forte de forma a isolá-las, né? Mas ultimamente, Beto, a gente tem visto manifestações diferentes, que são essas cheias exageradas. Não é? É como se a natureza assim, estivesse apresentando ou manifestando a sua revolta com alguma coisa. E isso tem sido muito frequente, não é? Frequente que todo ano quase a gente ou ultrapassa a cota da enchente ou da seca em relação à cota histórica, não é? Ou se não ultrapassa, chega muito perto, o que ocorria a cada 30, a cada 20 anos, no mínimo, ou a cada 50 anos. Hoje a gente está vivendo quase que ano sim, ano não, essas manifestações exageradas na natureza, o que pode ser um fenômeno das mudanças climáticas, sem dúvida nenhuma. Agora, os historiadores, ou melhor, os pesquisadores, os estudiosos no tema, os institutos especializados, inclusive há muitos na Amazônia, eles já formularam, já chegaram a uma conclusão sobre a raiz desse problema? Não há ainda uma conclusão técnico-científica capaz de, com muita certeza, não é, dizer ou afirmar é por conta disso, é por conta do homem, né, da ação do homem sobre a natureza que esses fenômenos estão ocorrendo. Porque as pesquisas elas são muito recentes, os registros são muito recentes. E do ponto de vista histórico, como você falou, você tem que ter né, um intervalo significativo para poder chegar a alguma conclusão. Agora, o que eu acho muito importante é que esses estudos eles ocorrem com muita força hoje no Brasil. E principalmente pelo fato de que na nossa região a gente tem uma quantidade muito grande já de hidrelétricas, ou seja, da exploração da água, né, dos rios para a geração de energia. Em Porto Velho, principalmente na Calha do Madeira, o Amazonas também é banhado pelo Rio Madeira, mas muito ainda o estado de Rondônia. Eles, lá, o Ministério Público, em termos de Brasil nacional, o Ministério Público está solicitando que seja feito um outro estudo de impacto ambiental em relação às duas hidrelétricas do Rio Madeira. Porque o fenômeno das terras caídas, o que vem a ser isso? O Rio Madeira, para quem não conhece, é um rio barrento. É um rio amarelo, de águas amarelas, por quê? Porque é um rio em formação. Então ele não tem o seu leito ainda definido. É um rio que está tendo o seu leito definido. Então, por isso que ele é amarelo daquela cor, porque são a terra que ele carrega junto com a água. Né? Então, o fenômeno das terras caídas
da Mossoró, que é um fenômeno que a gente conhece lá na região de muito tempo. Entretanto, os ribeirinhos, as pessoas que vivem ali na área de influência das hidrelétricas afirmam que esse fenômeno ele está acontecendo com maior intensidade. Então, há necessidade de a gente aprofundar esses estudos, né? Porque é muito ruim para o nosso país, é muito ruim para a nossa gente, primeiro porque causa um sofrimento momentâneo vigoroso. Imagina, uma população, a parte importante da população lá de Rio Branco embaixo d'água. E imagina alguém com a casa alagada, né? O transtorno dessa pessoa ter que sair de casa e morar num abrigo, que geralmente é uma escola, sem qualquer conforto, sem qualquer privacidade, é muito difícil para as famílias e a perda. Porque muitas vezes o rio não sobe rapidamente, como aquela enchente que se vê no sul do país ou no sudeste, que vem aquele temporal, alaga tudo, mas depois de algumas horas a água volta. Não, a nossa cheia é diferente. A nossa enchente, ela perdura muitas vezes 3 meses. Nós temos alguns municípios no Amazonas, eu aqui cito que as águas ainda não atingiram o máximo, mas é porque o período dele é outro. Podem chegar lá. Podem chegar lá, é o município de Anamã. 100% da cidade fica debaixo d'água. Nossa, eu andei lá na cidade, a gente anda de canoa, nas ruas de canoa. E meses. Então, as pessoas, por mais que elas tenham cuidado com os seus pertences, seus objetos, elas perdem muito, né? Então, é um sofrimento. Custo para o Brasil, dificuldade para as pessoas, custo para as famílias. E de nossa parte, da bancada federal, a gente procura muito dialogar com o governo federal, com o Ministério da Integração Nacional, e no sentido de dar o socorro, o amparo que as pessoas que vivem nessas áreas necessitam, e, ao mesmo tempo, o governo tem um plano permanente de enfrentamento, não é? É diferente de outros estados, eu aqui me referia, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, onde vem aquela tormenta, aquela chuva, aquele temporal, aí desliza barranco, casa vai embora, mortes e tal. A partir desses episódios, o Brasil começou a se preparar melhor também, então hoje nós já temos, com a participação do Ministério da Integração Nacional, onde está a Defesa Civil, do Ministério da Ciência e Tecnologia, já um grupo formado no Brasil, uma lei aprovada de prevenção, nós aprovamos essa lei, que trabalhe a prevenção desses desastres, né? Então, por isso que é importante a pesquisa, o estudo, o acompanhamento, para que a gente chegue a algumas conclusões firmes, do ponto de vista técnico-científico, para, a partir desse conhecimento, a gente orientar a distribuição geográfica das pessoas em nosso país, não é? Então, nós sabemos aí, senadora, que há alguns estados, alguns municípios em que já houve a declaração de um estado de emergência, eles chamam de emergência ambiental, muitos calamidade também, né? A partir daí, o que é possível, o que o Estado deve, o que compete ao Estado fazer, já que, especialmente na Amazônia, nós registramos uma presença muito especial das Forças Armadas, né, que atuam não só nessas áreas, nesses momentos, né, mas sempre há uma presença com políticas de saúde, políticas de vacinação, coisas dessa natureza. É disso que precisa, e legalmente, para que o município possa... Porque quando você vive uma situação emergencial, você precisa tomar medidas e providências que numa situação normal você não necessita. Então, numa situação normal, para você fazer compra de merenda escolar, de alimentos, você tem que fazer todo um processo licitatório e tal. Agora, numa situação como essa, não tem como. Até para que você possa receber recursos do governo federal ou ajuda material do governo federal, do governo estadual para o municipal, além daquilo que é legal, constitucional, de repasse, você tem que ter a justificativa legal, não é? A justificativa sempre se ampara nesses decretos de emergência ambiental, emergência por conta de um desastre e de uma situação de calamidade que está sendo vivida naquele momento. Mas o fato é que, olha só, o tamanho do nosso país é seca lá no norte, chuva lá no norte e no sul uma seca, e no nordeste uma seca que vem prejudicando muito, né? Mas o importante disso tudo é que nós não estamos livres desses desastres naturais, dessas manifestações drásticas da natureza.
planeta todo vive muito esses fenômenos, mas se a gente for comparar, Beto, a nossa condição, a nossa situação com a de outros países, né? Indonésia, o Haiti, olha, até hoje o Haiti colhe e não vive sob as sequelas, não se recuperou daquele terremoto que teve lá. Nós podemos nos considerar um país abençoado apesar disso, né? E que, quiçá, tenhamos a condição de enfrentar cada vez da melhor forma esse problema. Enfrentar da melhor forma significa você tomar as medidas políticas, administrativas necessárias, porque se você tem a condição de mapear o país, as localidades onde isso se manifesta e percebe quais as regiões que estão mais susceptíveis a alagamento drástico ou a seca drástica que leve a comunidade ao isolamento, é óbvio que você tem que transferir aquela comunidade, né? Nós temos municípios no estado que estão desaparecendo. Então a gente tem que também ter essa capacidade, porque muitas vezes a gente fala a questão ambiental, e eu presido aqui ainda a Comissão de Mudanças Climáticas, e a gente vive essa permanente e aparente, né, falsa, pseudo-contradição entre o desenvolvimento social e econômico com a preservação ambiental. Para juntar tudo isso, nós devemos falar em desenvolvimento sustentável, porque não há desenvolvimento social, nem desenvolvimento econômico se ele não for sustentável, porque o que adianta? Não é? Então não adianta você pegar e dizer, a Amazônia é muito rica porque tem muita floresta, muita madeira. Pronto, já pensou se você desmatar tudo aquilo, o que é que vai acontecer? Aquilo, para acontecer uma desertificação, é um passo. Já tem estudos que mostram, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo o que se faz. Porque nós queremos sim o desenvolvimento, nós queremos principalmente a inclusão social. Porque uma parte significativa da nossa gente, do nosso povo, ainda precisa de muita coisa, precisa se inserir. Eu não digo no consumo que não é um consumo efetivamente necessário, supérfluo, mas coisas no consumo essenciais, né? Precisa. Serviços básicos de saúde, de educação, trabalho, tudo. Nós temos que inserir muita gente. Feliz do nosso país que tem conseguido diminuir a pobreza extrema, a miséria, mas o nosso caminho ainda é longo. Falta muito. Falta muito. Então vamos percorrer esse caminho com total segurança para a gente saber que as gerações futuras poderão viver num país e num planeta saudável também. Tem uma dimensão aí que eu gostaria de ouvir a senhora, que a Amazônia, evidentemente, não é só brasileira, né? São vários países que a compõem. Esses fenômenos têm ocorrido em outros países, por exemplo, recentemente na Bolívia, uma enchente também devastadora. Houve, inclusive, tem havido ao longo desses últimos anos a presença até da aeronáutica brasileira para ajudar a salvamentos lá na Bolívia, né? Mas, do ponto de vista de uma ação conjunta, de uma discussão de todos esses países amazônicos, o que é que está sendo feito? Nós temos. Eu sou uma entusiasta disso, porque nós sabemos que não adianta nada você cuidar do quintal da sua casa se o vizinho não cuida do seu quintal. Porque a mesma planta que tem no seu quintal tem no vizinho. A minhoca que passa lá na sua terra, ela não tem muro não, ela vai para o quintal do vizinho também, para a terra do vizinho, né? Então, está tudo interligado. E a Amazônia é isso. A Amazônia é o bioma mais rico do planeta. É mais rico não só do ponto de vista da fauna, da flora, mas pela riqueza mineral que encerra no seu subsolo. Ou seja, é uma região muito rica e, por isso mesmo, muito cobiçada. E nós, mais do que nunca, precisamos agir coletivamente. Nós temos uma instituição formal, legal, chamada OTCA, que é ótica, né? Eles chamam muito ótica, é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Começou com um acordo, e esse acordo depois tomou forma e virou tipo uma instituição. Participam todos os países amazônicos, a sede é aqui em Brasília. E eu trabalho muito com eles, muito com todos os embaixadores que cuidam. A Secretaria da Ótica da OTCA, ela é, como todo o organismo internacional, ela é rotatória, né, rotativa. Hoje é o Suriname, é o representante do Suriname que está presidindo, coordenando na Secretaria-Geral. É o Suriname? É o Suriname hoje. Também presidindo a Unasur. Né? Pois é, que está na presidência da OTCA. E a gente conseguiu, depois de muito trabalho, muito empenho e dedicação deles, de todos os representantes de todos os países, com que eles acessassem uma linha do BNDES,
do Fundo Amazônia e estão promovendo o monitoramento conjunto, né, do desmatamento na nossa região. Sim. Porque o Brasil faz isso. Nós temos o nosso Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, que faz isso. A Colômbia, idem, o Peru e tal, mas nós não temos a ligação dos dados, até para que a gente possa desenvolver essas políticas. Claro. Né? Eu creio que cada vez mais, Beto, a gente tem que buscar a integridade, porque nossos problemas são muito semelhantes, são quase que iguais. Você vai a Tabatinga, no Amazonas, por exemplo, você fala lá com os índios ticuna, aí você atravessa a rua, você está na Colômbia falando com o mesmo povo que fala a mesma língua, os ticunas, aí você atravessa um rio, você já está no Peru. Então os problemas são os mesmos, não é? Então essa nossa relação, essa nossa união, ela é muito importante para o desenvolvimento sustentável da região, melhoria da qualidade de vida das pessoas e a nossa preservação ambiental. O que esses municípios que eventualmente são submergidos, né, nessas enchentes, né, seja no seu estado ou outros estados, no Acre, Rondônia Rondônia e tal, digamos, pensando a longo prazo, porque se esse fenômeno continua ou até se agrava, né, é preciso pensar numa política mais sólida de obras, de infraestrutura. De infraestrutura, exatamente. Como é que isso está sendo feito? Talvez merecesse uma conferência especial. Mas sem dúvida nenhuma, e os cientistas, isso, eu né? fico feliz porque eu percebo que o Brasil não está parado. Nós temos um painel de mudanças climáticas, nós temos um fórum de mudanças climáticas de pesquisadores cujo objetivo é acompanhar mesmo cientificamente, e não é apenas uma linha da academia, mas todas as linhas se preocupam em desenvolver estudos, pesquisas, acompanhamento, se juntam para chegar a algumas conclusões, porque é isso que você diz. A gente vai ter que primeiro detectar o porquê desses fenômenos cada vez mais drásticos, cada vez mais furiosos e mais frequentes, não é? Porque esses fenômenos, no âmbito mundial, no painel de mudança climática já uma visão não unânime, mas majoritária, significativa, mostrando do perigo de que a gente tem em poucas décadas de aumentar em 2 graus a temperatura. E o que isso poderia ocorrer? A elevação do nível dos oceanos, e tem a ver com a gente, não é? Elevação do nível dos oceanos, e aí você poder, além de aumentar o clima, a temperatura, você causar essas manifestações furiosas da natureza. E a Amazônia, nesse aspecto, tem uma importância muito grande, Beto, que não é só para a gente no Brasil, é para o mundo inteiro, porque cientificamente já está comprovado, por conta das convergências de ar que circulam, do elevado teor de umidade da região e que se dispersa no ar, e a convergência dos ventos, que a Amazônia, ela influencia o regime de chuvas no Brasil e em grande parte do planeta, inclusive na Europa. Não é à toa que a Noruega é um dos países que mais contribui com o Fundo Amazônia, porque a economia da Noruega, ela se baseia bastante, não exclusivamente, mas bastante na produção do bacalhau. O bacalhau é um processo de salga de uma espécie de peixe. Não é um peixe o bacalhau, é um processo. Usa-se muito o link, o melhor de todos é o gadsmurrua, não é? Então, a Noruega depende disso para viver. E são peixes de águas extremamente geladas. E essas águas correm o risco de ter a sua temperatura aumentada, dependendo do que acontecer aqui na nossa região, aqui na nossa Amazônia, não é? Então, é por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado. E também para não permitir, porque, olha só, uma pessoa que vive numa área que todo ano alaga muito, é difícil, é óbvio que se isso se repete por 2 vezes, por 3, por 4, por 5, por 10, aí providências têm que ser tomadas, né? Então é importante essa união entre municípios, estados e a Federação Brasileira, o governo federal, para que trabalhem conjuntamente no sentido não só de enfrentar, mas de também prevenir problemas futuros. Muito bem. Senadora, nós estamos chegando aqui ao quase finalzinho do nosso programa, ainda cabe uma pergunta que eu acho que é importante a gente aproveitar, já que houve agora a inauguração recente do estádio lá de Manaus, né? A Arena de Manaus, a Arena Amazônia. Arena da Amazônia. Não está muito relacionado, mas em razão de que em julho, o que se imagina, junho e julho, durante a Copa, pode estar ocorrendo o outro fenômeno desse climático, né?
Qual é a expectativa para prevenir dissabores, planejar e evitar transtornos? A Amazônia é uma parte muito privilegiada da estrutura física do planeta, como assim que fosse a parte mais irrigada do corpo do ser humano. Essa é a Amazônia. Em torno de 20% da água doce de superfície do planeta está lá. Do mundo. Do mundo, do planeta, não é? Então é uma região muito irrigada, com muita água, com muitos rios. E quando a gente tem um rio numa parte do ano que sobe num espaço de tempo, a outra calha do rio sobe na outra parte do tempo. Isso tudo tem a ver com a interligação entre eles, né? Então, agora, nesse momento, o drama está sendo na calha do rio Madeira, do rio Purus, do rio Juruá, que atinge parte do estado do Amazonas, do estado do Pará, porque também pega o Tapajós, e quase que a totalidade do estado do Acre e de Rondônia. Quando esse fenômeno se acalmar, quando esses rios baixarem, a gente vai ter a subida de outros rios e da calha do rio Amazonas, que é o maior rio do planeta, não é? Então, toda a calha, os seus afluentes do rio Amazônia, afluentes mais próximos, eles viverão uma subida. Então, Manaus, né, que é banhada pelo Amazonas e pelo Rio Negro, ela costuma ter o ápice da sua enchente no mês de junho, mês de julho. E há, sim, o perigo de a gente ter a cidade submersa, pelo menos parte dela do centro, uma parte do centro, durante o mês de junho, quando a Copa do Mundo acontecerá lá. Mas isso não é problema não, porque isso acontecer vai ser até interessante para as pessoas ver o que é a Amazônia. A gente viveu muita polêmica interna e externamente, né? Muita gente criticando, né, os apatriados criticando o fato do governo ter optado também pela Amazônia como uma das sedes da Copa do Mundo. Ora, a Copa do Mundo é no Brasil. O Brasil, ele tem norte, ele tem nordeste, ele tem sudeste, ele tem sul e tem centro-oeste. Não seria a Copa do Brasil se somente o sudeste, se a gente fosse ver e querer aplicar a teoria de mercado, porque a teoria de mercado é isso, é custo e benefício, é o que dá lucro, não é? Então nos criticam muito, mas o Amazonas não tem tradição de futebol. Mas peraí, se nós só fôssemos lá para Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? Aí seria a Copa do Brasil? Não, seria a Copa do Sudeste brasileiro, né? Nós mesmo, estaria subindo a tribuna todos os dias para criticar isso. Então ter a Copa do Mundo na Amazônia é muito bom, porque o mundo inteiro vai ter a possibilidade de ver o quão gigante nós somos, o quão nós somos um país abençoado, não somos a maior nação do ponto de vista territorial. Tem aí os Estados Unidos, tem aí a Rússia, tem o Canadá, mas nós, diferente deles, temos toda a nossa área aproveitável. Nós não temos nenhuma área extensa de deserto, nenhuma área extensa de gelo, é tudo terra que pode ser habitada, não é? Então, nós queremos cuidar para toda a humanidade usufruir, mas aquilo que é nosso do povo brasileiro. Muito bem. Terminamos aqui nosso programa de cidadania, que hoje entrevistou a senadora Vanessa Graziotin, a quem agradeço muito pela presença aqui conosco, agradecendo também a vocês de casa que nos acompanharam, e vocês podem nos mandar suas dicas, suas críticas, suas propostas, suas sugestões de pautas aqui para o nosso programa, elas serão aproveitadas pelo telefone que está aí na sua telinha, o 0800 61 22 11, ou então, se vocês quiserem, podem baixar para copiar esse programa ou outros programas da TV Senado pelo endereço que vai aparecer aí na sua telinha também, o www.senado.leg.br/TV. Obrigado, muito obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Cidadania. Tchau.